Olá, caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudos para o preparatório para os concursos da OAB e concursos jurídicos. Você que está desanimado, vamos verificar aqui os concursos que irão ocorrer em 2026. Olha só, esse salário aqui de R$ 40.000 não anima, não deixa você animado. Concurso da magistratura, 37.700. Concursos para tribunais, 35.000. Então, esse salário anima qualquer pessoa. Você que está deitado na sua cama, você que está no carro, você que está no seu trabalho, você que está em qualquer lugar hoje, venha comigo agora e vamos estudar algumas questões que poderão cair na sua prova e poderão ser decisivas para a sua aprovação no tão sonhado concurso, aquele tão sonhado salário que você tanto deseja na sua vida, para a sua aposentadoria, para a sua tranquilidade financeira, para você pagar todas as suas dívidas, todas as suas contas. Vamos estudar juntos e eu espero que todos vocês sejam aprovados. Eu quero contribuir com a aprovação de vocês e eu tenho certeza que, se não cair uma questão idêntica dessa que nós estamos trabalhando, irá cair o mesmo raciocínio, irá cair na sua prova, eu tenho certeza, porque são questões muito boas do nosso cotidiano e que estão em todas as provas que você deseja fazer. Então, vem comigo hoje e vamos iniciar mais uma maratona de resolução de questões aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para a sua vida, a sua carreira, a sua profissão. E não esqueça de deixar o seu comentário, o seu joinha. A sua participação é muito importante para mim. Peço a ajuda de todos vocês para que o nosso canal possa crescer e evoluir cada dia mais e que nós possamos resolver o maior número de questões possíveis até o dia da sua prova e que você esteja muito bem preparado e quando chegar no dia da prova, você resolva a sua prova da melhor maneira possível, com os pés nas costas, e resolva tudo, que a sua prova fique muito fácil mesmo, porque você já treinou todas as questões aqui comigo. Então, sem mais delongas, não vamos perder tempo e vamos direto ao que interessa: resolução de questões comentadas, OAB e concursos. Vem comigo agora e aproveita. Coloque o seu fone de ouvido e vamos aproveitar cada minuto aqui. Preste muita atenção que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui comigo. Vamos hoje trabalhar o Código Civil das Coisas. Vamos começar resolvendo algumas questões falando sobre a posse. Olha aqui, primeira questão de hoje. Mediante o emprego de violência, Mévio esbulhou a posse da fazenda Vila Feliz. A vítima do esbulho, Cassandra, ajuizou ação de reintegração de posse em face de Mévio. Após 1 ano e meio, o que impediu a concessão de medida liminar em seu favor. Ou seja, a vítima do esbulho, Cassandra, ajuizou ação de reintegração de posse em face de Mévio. Porém, ela ajuizou após 1 ano e meio, o que impediu a concessão de medida liminar em seu favor. Porque a medida liminar é concedida até 1 ano e 1 dia. Passando 2 anos desde a invasão, Mévio teve que trocar o telhado da casa situada na fazenda, pois estava danificado. Passados 5 anos desde a referida obra, a ação de reintegração de posse transitou em julgado e, na ocasião, o telhado colocado por Mévio já se encontrava severamente danificado. Diante de sua derrota, Mévio argumentou que faria jus ao direito de retenção das benfeitorias erigidas, exigindo que Cassandra o reembolsasse.
A respeito do pleito de Melville, assinale a alternativa correta. Vamos lá ao que interessa. Então ele exigiu, olha só, diante daquilo que ele fez, diante de sua derrota, Melville argumentou que faria jus ao direito de retenção das benfeitorias erigidas, exigindo que Cassandra o reembolsasse. A respeito do pleito de Melville, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Melville não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias, pois sua posse é de má-fé e as benfeitorias, ainda que necessárias, não devem ser indenizadas porque não mais existiam quando a ação de reintegração do posse transitou em julgado. Olha, na minha concepção, a letra A está errada, porque benfeitorias necessárias, realmente, elas deveriam ser indenizadas. Vamos para a letra B. Melville é possuidor de boa-fé. Não, ele não é possuidor de boa-fé. Olha só. Mediante o emprego de violência, Melville esbulhou a posse da fazenda Vila Feliz. Então, ele não é possuidor de boa-fé. Então, você nem perde tempo com a letra B. Você passa direto para você não ficar cansado, né? Então, Melville é possuidor de má-fé, correto. Não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias, mas deve ser indenizado por Cassandra com base no valor delas. Vamos à letra B. A letra D. Melville é possuidor de má-fé, fazendo jus ao direito de retenção das... Não. Possuidor de má-fé não faz jus às benfeitorias. Melville não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias, pois sua posse é de má-fé e as benfeitorias, ainda que necessárias, não devem ser indenizadas porque não mais existiam quando a ação de reintegração do posse transitou em julgado. Então, olha, ele não faz jus, né? De boa-fé, de má-fé, é possuidor de má-fé, olha só. Vamos eliminar essa de boa-fé, letra B, nem pensar. A letra C, Melville é possuidor de má-fé, não faz jus ao direito de retenção das benfeitorias, mas deve ser não. Essa letra C está contraditória. Letra D, Melville é possuidor de má-fé, fazendo jus ao direito de retenção por benfeitorias e deve ser indenizado, não. Má-fé não faz jus. Então, a única que está aparentemente correta é a letra A, porque Melville não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias, pois sua posse é de má-fé e as benfeitorias, ainda que necessárias, não devem ser indenizadas porque não mais existiam quando a ação de reintegração do posse transitou em julgado. Então, a letra A é a letra correta. A explicação dela: Melville é possuidor de má-fé e, assim, não tem direito à indenização por benfeitorias, salvo as necessárias, mas sem direito à retenção nesse caso. Ou seja, olha só, Melville é possuidor de má-fé e, assim, não tem direito à indenização por benfeitorias, salvo as necessárias, mas sem direito à retenção nesse caso, de acordo com o artigo 1220 do Código Civil. Na hipótese narrada, trata-se benfeitoria necessária, porém, seja porque não existiam mais, seja porque ainda que existissem, não dão direito de retenção da coisa enquanto não paga a indenização. Não há que se falar em direito de retenção no caso presente. Então, a explicação é esta. Na hipótese narrada, tem-se benfeitorias necessárias, porém, seja porque não existiam mais, seja porque ainda não existissem, seja porque ainda que existissem, não dão direito de retenção da coisa enquanto não paga a indenização, não há que se falar em direito de retenção no caso presente. Então, esta é a resposta correta. Vamos para a próxima questão. Com a ajuda de homens armados, Francisco invade determinada fazenda e expulsa dali os funcionários de Gabriel, dono da propriedade.
Uma vez na posse do imóvel, Francisco decide dar continuidade às atividades agrícolas que vinham sendo ali desenvolvidas, plantio de soja e de feijão. 3 anos após a invasão, Gabriel consegue, pela via judicial, ser reintegrado na posse da fazenda. Quanto aos frutos colhidos por Francisco, durante o período em que permaneceu na posse da fazenda, assinale a alternativa correta. Então, olha só, com a ajuda de homens armados, Francisco invade determinada fazenda e expulsa dali os funcionários de Gabriel, dono da propriedade. Então, essa é a posse de má fé. Letra A. Francisco deve restituir a Gabriel. Olha só. Francisco invade determinada fazenda e expulsa dali os funcionários de Gabriel. Então, quem era o proprietário era Gabriel e foi expulso. Francisco invade determinada fazenda e expulsa. Foi expulso por Francisco. Então, Francisco deve restituir a Gabriel todos os frutos colhidos e percebidos, mas tem direito de ser ressarcido pelas despesas de produção e custeio. Despesas de produção e custeio. Vamos analisar a letra B. Francisco tem direito aos frutos percebidos durante o período em que permaneceu. Não. Francisco, ele invadiu de má fé, tinha posse de má fé e não tem direito aos frutos. Não. Letra B, não. Letra C. Francisco tem direito à metade dos frutos colhidos, devendo restituir a. Não. Francisco deve restituir a Gabriel todos os frutos colhidos e percebidos e não tem direito de ser ressarcido pelas despesas de produção e custeio. Realmente, se eu fosse marcar, eu iria na letra D. Para mim, qual alternativa vocês iriam escolher? Então vamos lá, letra D. Não. A letra A é a correta. Então a letra A. Francisco deve restituir a Gabriel todos os frutos colhidos e percebidos, mas tem direito de ser ressarcido pelas despesas de produção e custeio. Então, as despesas de produção e custeio terão que ser ressarcidas a Francisco. Vamos lá, letra A. De acordo com o artigo 216 do Código Civil, o possuidor de má-fé, que é o que temos no caso presente, pois era alguém que sabia que não tinha direito sobre a coisa, responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé. Todavia, esse possuidor, ainda que de má-fé, tem, segundo a lei, direito às despesas de produção e custeio, de modo a não haver enriquecimento sem causa do legítimo possuidor da coisa. Assim, a alternativa em questão está correta. Então, a letra A é a alternativa correta. De acordo com o artigo 1216 do Código Civil, o possuidor de má-fé, que é o que temos no caso presente, pois era alguém que sabia que não tinha direito sobre a coisa, responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que por culpa sua deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé. Todavia, entretanto, contudo, esse possuidor, ainda que de má-fé, tem, segundo a lei, direito às despesas de produção e custeio. Direito às despesas de produção e custeio, de modo a não haver enriquecimento sem causa do legítimo possuidor da coisa. Assim, a alternativa em questão está correta. Então, ele tem direito ao ressarcimento das despesas de produção e custeio, ainda que de má-fé. Vamos para a próxima alternativa. Vamos para a próxima questão. Acerca do Instituto da Posse, é correto afirmar que, vamos ver, letra A. O Código Civil estabeleceu um rol taxativo de posses paralelas. O que você acha? Letra B. É admissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. Letra C. Fâmulos da posse são aqueles que
exercitam atos de posse em nome próprio. E letra D, a posse é uma situação que se verifica na comunhão pró-indiviso, do qual cada possuidor conta com uma fração ideal sobre a posse. Com posse, assim, letra D. A composse é uma situação que se verifica com a comunhão pró-indiviso, do qual cada possuidor conta com uma fração ideal sobre a posse. Então, realmente, a letra D, na minha concepção, é a letra correta. Vamos verificar a correção? Olha, a letra A está incorreta. Há posses paralelas quando coexistem posses indiretas. A letra A está incorreta porque há posses paralelas quando coexistem posses indiretas. Aqueles que cedem a posse, exemplo, proprietários. Há posses paralelas quando coexistem posses indiretas. Aqueles que cedem a posse, exemplo, proprietários. E diretas, aqueles que recebem a posse, exemplo, locatários. Não há rol taxativo dessas possibilidades que podem acontecer em relação a inúmeras pessoas ao mesmo tempo e também a inúmeros negócios decorrentes de direitos reais. Rol taxativo, exemplo, usufruto, uso e habitação. E de direitos pessoais, cujo rol não é taxativo, artigo 1197 do Código Civil. Letra B está incorreta também, pois segundo a súmula do STJ, súmula 228 do STJ, é inadmissível o interdito proibitório para proteção de direito autoral. Olha, a súmula 228 do STJ, é inadmissível o interdito proibitório para proteção de direito autoral. Letra C é incorreta também, pois os fâmulos da posse são aqueles que exercem atos de posse em nome alheio, como é o caso dos caseiros. Tem-se, no caso, a figura do detentor e não do possuidor. Então, olha só. A letra C é incorreta, pois os fâmulos da posse são aqueles que exercem atos de posse em nome alheio. Os fâmulos da posse são aqueles que exercem atos de posse em nome alheio, como é o caso dos caseiros. Tem-se, no caso, a figura do detentor e não do possuidor, de acordo com o artigo 1198, caput do Código Civil. E a letra D está correta, de acordo com o artigo 1199 do Código Civil. Então, a letra D, a composse é uma situação em que se verifica a comunhão pró-indiviso, do qual cada possuidor conta com uma fração ideal sobre a posse. Isso é a composse. Vamos para a próxima questão. Sobre o constituto possessório, assinale a alternativa correta. Sobre o constituto possessório, assinale a alternativa correta. Vamos à letra A. Letra A. Trata-se de modo originário de aquisição da propriedade. Trata-se de modo originário de aquisição da posse. Representa uma tradição ficta. E letra D. É imprescindível para que se opere a transferência da posse aos herdeiros na sucessão universal. Então, o que é o constituto possessório? Constituto possessório, eu iria marcar a letra C. Representa uma tradição ficta. Vamos verificar a resposta. Constituto possessório caracteriza-se quando um possuidor, em nome próprio, passa a ter a coisa em nome de outro, mudando o caráter de sua posse. Ou seja, o constituto possessório caracteriza-se quando um possuidor, em nome próprio, passa a ter a coisa em nome de outro. Mudando o caráter de sua posse. É o caso do dono
que venda a coisa e passa a nela ficar como locatário ou comodatário. É o caso do dono que venda a coisa e passa a nela ficar como locatário ou comodatário. Olha só. Representa uma tradição ficta, porque olha só, o dono é o caso do dono que ele vende a coisa e passa a nela ficar como locatário ou comodatário. O constituto possessório é uma forma de aquisição da posse do tipo derivada e não originária, pois a nova posse guarda vínculo com a posse anterior, de modo que não estão corretas as alternativas A nem a B. Trata-se, na verdade, de uma tradição ficta, pois a coisa é entregue, ocorre a tradição, para quem já estava com ela, ficta. É entregue para quem já estava com ela. Então, trata-se, na verdade, de uma tradição ficta, é o chamado constituto possessório. Então, vamos entender o instituto do constituto possessório. Constituto possessório caracteriza-se quando um possuidor, em nome próprio, passa a ter a coisa em nome de outro. Quando um possuidor, em nome próprio, passa a ter a coisa em nome de outro, mudando o caráter de sua posse. É o caso do dono que vende a coisa e passa a nela ficar como locatário ou comodatário. O constituto possessório é uma forma de aquisição da posse do tipo derivada e não originária, pois a nova posse guarda vínculo com a posse anterior, de modo que não estão corretas as alternativas A e B. Trata-se, na verdade, de uma tradição ficta, pois a coisa é entregue, a tradição, para quem já estava com ela, ficta. Então a letra C está correta. O constituto possessório representa uma tradição ficta. Próxima questão. Em 5 de 5 de 2005, Aloysio adquiriu uma casa de 500 metros quadrados registrada em nome de Bruno. Aloysio adquiriu uma casa de 500 metros quadrados registrada em nome de Bruno, que lhe vendeu o imóvel a preço de mercado. A escritura e o registro foram realizados de maneira usual. Em 5 de setembro de 2005, o imóvel foi alugado e Aloysio passou a receber mensalmente o valor de R$3.000 pela locação por um período de 6 meses. Em 10 de outubro de 2009, Aloysio é citado em uma ação reivindicatória movida por Elizabeth, que pleiteia a retomada do imóvel e a devolução de todos os valores recebidos por Aloysio a título de locação desde o momento de sua celebração. Então, uma vez que Elizabeth é judicialmente reconhecida como a verdadeira proprietária do imóvel, em 10 de 10 de 2011, pergunta-se: é correta a pretensão da autora ao recebimento de todos os aluguéis recebidos por Aloysio? Olha só, vamos entender. Em 5 de maio de 2005, Aloysio adquiriu uma casa de 500 metros quadrados registrada em nome de Bruno, que lhe vendeu o imóvel a preço de mercado. A escritura e o registro foram realizados de maneira usual. Em 5 de setembro de 2005, o imóvel foi alugado e Aloysio passou a receber mensalmente o valor de R$3.000 pela locação por um período de 6 meses. Aí, em 10 de outubro de 2009, Aloysio é citado em uma ação reivindicatória. Então, ele foi citado em 10 de outubro de 2009. E Elizabeth pleiteia a retomada do imóvel e a devolução de todos os valores recebidos por Aloysio a título de... Então,
ele só poderia receber, a Elizabeth só poderia pleitear o recebimento dos valores desde a citação de Aloísio, caso a medida fosse judicialmente reconhecida como verdadeira, Elizabeth fosse reconhecida como verdadeira proprietária do imóvel, o que ocorreu em 10 de outubro de 2011. Então vamos lá. É correta a pretensão da autora? Então olha, sim, eu já não ia na letra A, que disse que sim, não, que ela pleiteia a pretensão da autora ao reconhecimento de todos os aluguéis. Então, ele alugou em 5 de setembro de 2005 o imóvel, e ele foi citado em 10 de outubro de 2009. 4 anos depois ele foi citado, e ela queria todos os valores dos aluguéis desde 2005. Não, letra A está errada, eu não vou nem perder meu tempo lendo o restante. Aí eu vou aqui, ó, letra B não, letra C não e a letra D não. Então vamos ficar entre essas três. Letra B, não, sem a ocorrência de nenhum outro fato, somente após uma sentença favorável ao pedido de Elizabeth na reivindicatória é que seus argumentos poderiam ser considerados verdadeiros, o que caracteriza a transformação da posse de boa-fé em má-fé, como o possuidor de má-fé tem direito aos frutos, Aloísio não é obrigado a devolver os valores que recebeu pela locação. Espera aí, tem uma observação aí. Na minha concepção ainda não é a letra B. Vamos à letra C. Não, sem a ocorrência de nenhum outro fato, e uma vez que Elizabeth foi vitoriosa em seu pleito, a posse de Aloísio passa a ser qualificada como de má-fé desde a sua citação no processo, momento em que Aloísio tomou conhecimento dos fatos, ao final reputados como verdadeiros, exigindo em tais condições a devolução dos frutos recebidos entre 10 de 10 de 2009 e a data do encerramento do contrato de locação. Vamos à letra D. Não, apesar de Elizabeth ter obtido o provimento judicial que pretendia, Aloísio não lhe deve qualquer... Não, a letra D está errada. Então, a mais correta seria, na minha concepção, seria a letra C. Qual você iria escolher? Vamos à correção? Letra A. A letra A está incorreta. Como? Nós nem perdemos o nosso tempo aqui em ler. A letra A está incorreta, pois até a citação, na ação reivindicatória, a posse era de boa-fé, ou seja, antes da citação a posse era de boa-fé. Logo, os valores recebidos antes disso não podem ser requeridos de volta, conforme artigo 1201, parágrafo único do Código Civil. A posse se transforma em posse de má-fé apenas após a citação e não a contestação. Logo, é apenas após esse ato processual que os aluguéis poderão ser cobrados. Então, conforme artigo 1202 do Código Civil. A letra, então, é só após a citação que ela tem o direito à devolução desses aluguéis. A da citação e o trânsito em julgado em seu favor. Letra B incorreta, pois prevê o artigo 1202 do Código Civil que a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Então, letra B incorreta, pois prevê o artigo 1202 do Código Civil que a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. A citação é uma circunstância que dá ciência ao possuidor de que a posse pode vir a ser declarada indevida. No caso de procedência da ação da reivindicatória, o efeito da sentença retroage à data da citação e aos aluguéis deverão ser pagos
desde então, desde a citação. Então, no caso de procedência da ação reivindicatória, o efeito da sentença retroage à data da citação, que esses aluguéis deverão ser devolvidos. Letra C está correta, pois de fato os aluguéis apenas deverão ser cobrados após a ciência inequívoca de Aloísio quanto à posse indevida, o que se dá com a citação. Nos termos do artigo 1202, a citação se configura como a circunstância que faz presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente a coisa. E a letra D está incorreta, pois, apesar de possuir justo título, a presunção de boa-fé não é absoluta, mas sim relativa. Conforme o artigo 1201, parágrafo único, abre a possibilidade de se obter prova em contrário e a sentença judicial procedente em ação reivindicatória é prova mais do que válida. Então, aqui, letra C está correta. Não, sem a ocorrência de nenhum outro fato, e uma vez que Elizabeth foi vitoriosa em seu pleito, a posse de Aloísio passa a ser qualificada como de má-fé desde a sua citação no processo, momento em que Aloísio tomou conhecimento dos fatos ao final reputados como verdadeiros, exigindo-se, em tais condições, a devolução dos frutos recebidos entre 10 de outubro de 2009 e a data do encerramento do contrato de locação. Vamos para a próxima questão. Vamos mudar para outro tema. Vamos trabalhar agora propriedade. Um tema muito importante também. Primeira questão falando de propriedade. Quincas adentra terreno vazio e de forma pública passa a construir ali a sua moradia. Após o exercício ininterrupto da posse por 17 anos, pleiteia judicialmente o reconhecimento da propriedade do bem pela usucapião. Durante o processo, constatou-se que o imóvel estava hipotecado em favor de Jovelino, para o pagamento de numerários devidos por Adib, proprietário do imóvel. Então, estava hipotecado em favor de Jovelino para o pagamento de numerários devidos por Adib, proprietário do imóvel. Com base nos fatos apresentados, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Então, Quincas adentra terreno vazio e de forma pública passa a construir ali sua moradia. Após o exercício ininterrupto da posse por 17 anos, pleiteia judicialmente o reconhecimento da propriedade do bem pela usucapião. Durante o processo, constatou-se que o imóvel estava hipotecado em favor de Jovelino para o pagamento de numerários devidos por Adib, proprietário do imóvel. Com base nos fatos apresentados, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. A hipoteca existente em benefício de Jovelino prevalece sobre eventual direito de Quincas, tendo em vista o princípio da propriedade. Não prevalece. Letra A está descartada. Letra B. A hipoteca é um impeditivo para o reconhecimento da usucapião, tendo em vista a função social do crédito garantido. Não. Também, na minha concepção, não. Letra C. Como a usucapião é modo originário de aquisição de propriedade, a hipoteca não é capaz de impedir a sua consumação. Como a usucapião é modo... Sim, a usucapião ela é um modo originário de aquisição da propriedade. A hipoteca não é capaz de impedir a sua consumação. Na minha concepção, é a letra C. Letra D. Quincas pode adquirir pela usucapião o imóvel em questão... Quincas pode adquirir pela usucapião o imóvel em questão, porém, ficará com o ônus de quitar o débito. Não. Não tem não tem ônus de quitar débito que a hipoteca garantia. Não. Na minha concepção, letra C. Vamos lá?
Resposta. A aquisição da propriedade imóvel por uso capião é originária e, portanto, vem ao domínio do possuidor de forma livre de ônus e encargos, como é o caso da hipoteca anteriormente constituída para garantir a obrigação pessoal do antigo proprietário do imóvel. Permanece a Jovelino o credor o direito de exercer seu crédito pelos meios regulares de cobrança em face do devedor. A aquisição da propriedade imóvel por uso capião, a aquisição da propriedade imóvel, vamos lá memorizar essa questão muito importante, você não vai errar nunca mais uma questão de uso capião. A aquisição da propriedade imóvel por uso capião é originária e, portanto, vem ao domínio do possuidor de forma livre de ônus e encargos, como é o caso da hipoteca anteriormente constituída para garantir a obrigação pessoal do antigo proprietário do imóvel. Permanece a Jovelino, o credor, o direito de exercer seu crédito pelos meios regulares de cobrança em face do devedor. Isso aí é indiscutível. Porém, no caso, o uso capião, como é originária, o domínio do possuidor é de forma livre de ônus e encargos. Letra C está correta. Próxima questão. Laurentino constituiu servidão devista. Laurentino constituiu servidão devista no registro competente em favor de Januário, assumindo o compromisso de não realizar qualquer ato ou construção que embarace a paisagem de que Januário desfruta em sua janela. Após o falecimento de Laurentino, seu filho Lucrécio decide construir mais dois pavimentos na casa que ali passa a habitar com sua esposa. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Vamos entender a questão. Laurentino constituiu servidão de vista no registro competente em favor de Januário, assumindo o compromisso de não realizar qualquer ato ou construção que embarace a paisagem de que Januário desfruta em sua janela. Após o falecimento de Laurentino, seu filho Lucrécio decide construir mais 2 pavimentos na casa que ali passa a habitar com sua esposa. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. Januário não pode ajuizar ação possessória, eis que a servidão não é aparente. Januário não pode ajuizar ação possessória, pois a servidão é não aparente. Letra B. Diante do falecimento de Laurentino, a servidão que havia sido instituída automaticamente se extinguiu. Realmente, aparentemente, eu iria na letra B. Vamos ver a letra C. A servidão de vista pode ser considerada aparente quando houver algum tipo de aviso sobre a sua existência. E letra D. Januário pode ajuizar a ação possessória provando a existência de servidão com base no título. Então, olha, Laurentino constituiu servidão de vista no registro competente em favor de Januário. E letra B, diante do falecimento de Laurentino, a servidão que havia sido constituída automaticamente se extinguiu. Vamos ver a resposta. Letra A incorreta, pois em que pese a servidão de vista ser da espécie não aparente, Januário continua protegido em seu direito real sobre a coisa alheia. Letra B incorreta, pois o falecimento do proprietário do prédio serviente não extingue a servidão, justamente por se tratar de um direito real que se agrega à coisa e não às pessoas. Olha. Letra C incorreta, pois os avisos
não alteram a natureza da servidão. Letra D, correta, pois Januário detém o direito real sobre a coisa alheia que deverá ser defendido na hipótese de violação, conforme artigo 1378. Então, olha só, essa questão eu iria errar, olha. Januário deve ajuizar ação possessória provando a existência de servidão com base no título. Então, o falecimento ele não gera a extinção da obrigação. Então, vamos lá. A letra A está incorreta, pois em que se pese a servidão de vista ser da espécie não aparente, Januário continua protegido em seu direito real sobre a coisa alheia. Letra B está incorreta. Olha, letra A incorreta, pois em que se pese a servidão de vista ser uma espécie não aparente, Januário continua protegido em seu direito real sobre a coisa alheia. Letra B, incorreta, pois o falecimento do proprietário do prédio serviente não extingue a servidão, justamente por se tratar de um direito real que se agrega à coisa e não às pessoas. Letra C, incorreta, pois avisos não alteram a natureza da servidão. Pois avisos não alteram a natureza da servidão. E letra D, correta, pois Januário detém um direito real sobre a coisa alheia que poderá ser defendido na hipótese de violação, conforme artigo 1378 do Código Civil. Próxima questão. Jonas trabalha como caseiro da casa de praia de família Magalhães. Jonas trabalha como caseiro da casa de praia da família Magalhães, exercendo ainda a função de cuidador da matriarca Lena, já com 95 anos. 10 dias após o falecimento de Lena, Jonas tem seu contrato de trabalho extinto pelos herdeiros. Contudo, ele permanece morando na casa, apesar de não manter qualquer outra relação jurídica com os herdeiros, que também já não frequentam mais o imóvel e permanecem incomunicáveis. Jonas decidiu, por sua própria conta, fazer diversas modificações na casa, alterou a pintura, construiu a garagem, que passou a alugar para vizinhos, e ampliou a churrasqueira. Ele passou a dormir na suíte principal, assumindo as despesas de água, luz, gás e telefone, e apresentou-se perante a comunidade como o novo proprietário do imóvel. 12 anos após o falecimento de Lena, seu filho Adalto decide retomar o imóvel, mas Jonas se recusa a devolvê-lo. A partir da hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Letra A. Jonas não pode usucapiar o bem, eis que é possuidor de má fé. Não. Jonas, olha só. Jonas trabalha como caseiro da casa de praia de família Magalhães, exercendo ainda a função de cuidador da matriarca Lena, já com 95 anos. 10 dias após o falecimento de Lena, Jonas tem seu contrato de trabalho extinto pelos herdeiros. Contudo, ele permanece morando na casa, apesar de não manter qualquer outra relação jurídica com os herdeiros, que também já não frequentam mais o imóvel e permanecem incomunicados. Jonas decidiu, por sua própria conta, fazer diversas modificações na casa, alterou a pintura, cobriu a garagem, que passou a alugar para vizinhos, e ampliou a churrasqueira. Ele passou a dormir na suíte principal, assumiu as despesas de água, luz, gás e telefone e apresentou-se perante a comunidade como novo proprietário do imóvel. Então, Jonas não pode usucapiar o bem, eis que é não, Jonas não é possuidor de má fé, ele é possuidor de boa fé. Adalto não tem direito à ação possessória, eis que o imóvel está abandonado. Jonas não pode ser considerado possuidor, eis que é caseiro. Não é mais caseiro do imóvel. Está errada a letra C. Na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é um empecilho ao usucapião.
Olha, Jonas não pode usucapir bens que... Não é possuidor de má fé. A má fé de Jonas não é um empecilho ao usucapião. Jonas adalto não tem direito a ação possessória que o não obstante. Olha, Jonas não pode ser considerado possuidor, eis que é caseiro do imóvel. Olha, é a hipótese indicada. A má-fé de Jonas não é impossível aos capítulos. Olha, eu estou em dúvida entre a letra B e a letra D. Ação possessória de vamos à letra. Eu vou na letra B. Vamos lá. Qual letra vocês iriam marcar aqui nessa questão? Qual a alternativa? Então vamos lá. É sempre muito importante ressaltar esse peculiar aspecto da usucapião, a má-fé do possuidor, que significa apenas e tão somente o conhecimento de um vício que macula sua posse. Nunca é obstáculo ao usucapião. Puxa. Aliás, é extremamente comum que o possuidor de má-fé adquira propriedade por meioda usucapião, por meioda ou. Aliás, é extremamente comum que o possuidor de má-fé adquira propriedade por meio da usucapião. É justamente para isso que existe a usucapião extraordinária, que ocorre independentemente do título e boa-fé. De título e boa-fé. Conforme o artigo 1238, em que pese num prazo maior do que a ordinária, que, por sua vez, pressupõe a boa-fé do possuidor, ou seja, em que pese num prazo maior do que a ordinária, que, por sua vez, pressupõe a boa-fé do possuidor. Então é a letra D. Na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é um empecilho ao usucapião, realmente. É sempre muito importante ressaltar esse peculiar aspecto da usucapião. A má-fé do possuidor, preste muito bem atenção nisso. A má-fé do possuidor, que significa apenas tão somente o conhecimento de um vício que macula sua posse, que significa apenas e tão somente o conhecimento de um vício que macula sua posse, que significa apenas e tão somente o conhecimento de um vício que macula sua posse, nunca é obstáculo ao usucapião. Aliás, é extremamente comum que o possuidor de má-fé adquira propriedade por meio da usucapião. É justamente para isso que existe a usucapião extraordinária, que ocorre independentemente de título e boa-fé, conforme artigo 1238 do Código Civil, em que pese num prazo maior do que a ordinária, que, por sua vez, pressupõe a boa-fé do possuidor, pelo tempo. Então a correta é a letra D. Na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é empecilho ao usucapião. Próxima questão. Diante da crise em que se abateu sobre seus negócios, Heriberto contrai empréstimo junto ao seu amigo Jorge no valor de R$200.000, constituindo como garantia a hipoteca de seu sítio com vencimento em 20 anos. Olha só. Diante da crise que se abateu sobre seus negócios, Heriberto contrai empréstimo junto ao seu amigo Jorge no valor de R$200.000, constituindo como garantia hipoteca de seu sítio com vencimento em 20 anos. Esgotado o prazo estipulado e diante do não pagamento da dívida, Jorge decide executar a hipoteca. Mas venha saber que o imóvel foi judicialmente declarado usucapido
por Jonathan, que o ocupava de forma mansa e pacífica para sua moradia durante o tempo necessário para ser reconhecido como novo proprietário do bem. Diante do exposto, assinale a opção correta. Vamos à letra A. A letra A. Como o objeto da hipoteca não pertence mais a Heriberto, a dívida que ele tinha com Jorge deve ser declarada extinta. Não, necessariamente, né? Não necessariamente. Letra B. Se a hipoteca tiver sido constituída após o início da posse ad usucapione de Jonathan, o imóvel permanecerá hipotecado mesmo após a usucapião, em respeito ao princípio da ambulatoriedade. Não porque a usucapião é um meio de aquisição originária, ou seja, sem nenhum ônus nem dívidas anteriores, elas não persistem sobre o imóvel, porque é um tipo de aquisição originária. Então, a letra A e a letra B estão eliminadas. Letra C. Diante da consumação da usucapião, Jorge tem direito de regresso contra Jonathan, haja vista que o bem usucapido era objeto de sua garantia. Jorge tem direito de regresso contra, bora ver aqui, da crise que abateu seus negócios, Heriberto contrai empréstimo junto ao seu amigo Jorge. Então, diante da consumação da usucapião, Jorge tem direito de regresso contra Jonathan? Peraí. Esgotado o prazo, mas venha saber que o imóvel foi judicialmente declarado usucapido por... Não, nada disso. Letra C está errado, então só pode ser a letra D. Sendo a usucapião um modo de aquisição originária da propriedade, Jonathan pode adquirir a propriedade do imóvel livre da hipoteca de Heriberto constituída em favor de Jorge. Então, letra D a correta. Sendo a usucapião um modo de aquisição originária da propriedade, Jonathan pode adquirir a propriedade do imóvel livre da hipoteca que Heriberto constituir em favor de Jorge. Letra D é a letra correta. Vamos à correção? A aquisição da propriedade imóvel por usucapião é originária e, portanto, vem ao domínio do possuidor de forma livre de ônus e encargos, como é o caso da hipoteca anteriormente constituída para garantir a obrigação pessoal do antigo proprietário do imóvel. Logo, não há direito de regresso em face de Jonathan, permanecendo ao credor Jorge os meios regulares de cobrança perante o devedor Heriberto. Permanecendo ao credor Jorge os meios regulares de cobrança perante o devedor Heriberto. Então é isso aí. Mais uma questão importante para você não errar na sua prova. A aquisição da propriedade imóvel por usucapião é originária e, portanto, vem ao domínio do possuidor de forma livre de ônus e encargos, como é o caso da hipoteca anteriormente constituída para garantir a obrigação pessoal do antigo proprietário do imóvel. Logo, não há direito de regresso em face de Jonathan, permanecendo ao credor Jorge os meios regulares de cobrança perante o devedor Heriberto. Letra D é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Ronaldo é proprietário de um terreno que se encontra cercado de imóveis edificados e decide vender metade dele para Abílio. 2 anos após o negócio feito com Abílio, Ronaldo, por dificuldades financeiras, descumpre o que havia sido acordado e constrói uma casa na parte da frente do terreno, sem deixar passagem aberta para Abílio, e a vende para José, que imediatamente passa a habitar o imóvel. Então, vamos lá.
Ronaldo é proprietário de um terreno que se encontra cercado de imóveis edificados e decide vender metade dele para Abílio. 2 anos após o negócio feito com Abílio, Ronaldo, por dificuldades financeiras, descumpre o que havia sido acordado e constrói uma casa na parte da frente do terreno, sem deixar passagem aberta para Abílio, e a vende para José, que imediatamente passa a habitar o imóvel. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. A letra A, vamos lá. Abílio tem direito real de servidão de passagem pelo imóvel de José, mesmo contra a vontade deste, com base na uso capião. Uso capião? Abílio, edificados, decide vender metade para Abílio. 2 anos após do negócio feito com Abílio, Ronaldo, por dificuldades financeiras, descumpre que havia sido acordado e constrói uma casa na frente do terreno, sem deixar passagem. Nada a ver, né? Letra A. Abílio tem direito real de servidão de passagem pelo imóvel José, mesmo contra a vontade, com base no uso capião. Nada a ver. Letra B. A venda realizada por Ronaldo é nula, tendo em vista que José não foi comunicado do direito real de servidão de passagem existente em favor de Abílio. Letra C. Abílio tem direito de passagem forçada pelo imóvel de José, independentemente de registro, eis que seu imóvel ficou em situação de encravamento após a construção e venda feita por Ronaldo. Realmente, a letra C ela parece ser a alternativa correta. Vamos para a letra D. Letra D. Como não participou da avenca entre Ronaldo e Abílio, José não está obrigado a ceder passagem ao segundo em função do caráter personalíssimo da obrigação assumida. Então, na minha concepção, se Abílio está cercado, não tem passagem, então Abílio tem direito de passagem forçada pelo imóvel de José, independentemente do registro, eis que seu imóvel ficou em situação de encravamento após a construção e venda feita por Ronaldo. Realmente, a letra C parece ser a alternativa correta. Vamos lá. Para atender plenamente a função social, para atender plenamente a sua função social, o imóvel precisa ter livre acesso às vias públicas e a lei atenta para tal necessidade, impondo o Instituto da Passagem Forçada, conforme artigo 1285 do Código Civil, a qual será fornecida pelo vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem, conforme artigo 1285, parágrafo 1º. Não se deve confundir o instituto com a servidão de passagem, na qual o imóvel dominante não está encravado, mas apenas ganhará mais comodidade com a interferência da propriedade do prédio serviente. Não está encravado, mas apenas ganhará mais comodidade com a interferência na propriedade do prédio serviente. Então, olha só o entendimento aqui, a letra C é a letra correta. Abílio tem direito de passagem forçada pelo imóvel de José, independentemente do registro, eis que seu imóvel ficou em situação de encravamento após a construção e venda feita por Ronaldo. Então, olha só. Explicação da questão. Para atender plenamente a função social, um imóvel precisa ter livre acesso às vias públicas e a lei atenta para tal necessidade. Impõe o Instituto da Passagem Forçada, conforme artigo 1285 do Código Civil, a qual será fornecida pelo vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se presta passagem, conforme artigo 1285, parágrafo 1º. Não se deve confundir o instituto com a servidão de passagem, na qual o imóvel dominante não está encravado, mas apenas
ganhará mais comodidade com a interferência na propriedade do prédio serviente. Então, o entendimento desta questão é esse. Vamos para a última questão de hoje. Vamos lá. À vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, à vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, o pequeno agricultor Jovelino adentra terreno vazio, constrói ali a sua moradia e uma pequena horta para seu sustento, mesmo sabendo que o terreno é de propriedade de terceiros. Então, à vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, o pequeno agricultor Jovelino adentra terreno vazio, constrói ali sua moradia e uma pequena horta para seu sustento, mesmo sabendo que o terreno é de propriedade de terceiros. Sem ser incomodado, exerce posse mansa e pacífica por 2 anos, quando é expulso por um grupo armado comandado por Clodoaldo, proprietário do terreno, que só tomou conhecimento da presença de Jovelino no imóvel no dia anterior à retomada. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Como não houve emprego de violência, Jovelino não pode ser considerado esbulhador. Como não houve emprego de violência, olha, à vista de todos e sem emprego de violência, o pequeno agricultor Jovelino adentra. Como não houve emprego de violência, Jovelino não pode ser considerado esbulhador. Tá mais ou menos, né? Clodoaldo tem direito de retomar a posse do bem mediante uso de força com base no desforço imediato, eis que agiu imediatamente a ciência do não, que só tomou conhecimento, Clodoaldo, proprietário do terreno, que só tomou conhecimento da presença de Jovelino no imóvel no dia anterior à retomada. Então não foi imediato, né? Foi no dia anterior. Clodoaldo tem direito a retomar a posse do bem mediante o uso da força com base no esforço imediato. Não. Esforço imediato é imediato mesmo. Letra B está errada. Letra C. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Jovelino deve ajuizar a ação possessória contra Clodoaldo no intuito de recuperar a posse que exercia. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Jovelino deve ajuizar a ação possessória. Não. Letra D. Condição de possuidor de boa-fé. Na condição de possuidor de boa-fé, Jovelino tem direito aos frutos e ao ressarcimento das benfeitorias realizadas durante o período de exercício da posse. Realmente a letra D parece ser a alternativa mais correta para essa situação hipotética. Vamos ver a resolução da questão. A letra A é incorreta, pois não há necessidade de violência para se configurar o esbulho. A letra A é incorreta, pois não há necessidade de violência para se configurar o esbulho. Que diz a letra A? Como não houve emprego de violência, Jovelino não pode ser considerado esbulhador. Não, está errada. Pois não há necessidade de violência para se configurar o esbulho. Letra B, incorreta, pois a fluência do prazo de 2 anos é suficiente para retirar o imediatismo exigido para tal legítima defesa da posse. Olha só. A letra B está incorreta, pois a fluência do prazo de 2 anos é suficiente para retirar o imediatismo exigido para tal legítima defesa da posse, conforme artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. A letra C está correta, pois, no presente cenário, a posse de Joventino é melhor do que a posse de Clodoaldo, não importando para o bojo da possessória quem é o proprietário do bem. A rigor, olha só, a discussão sobre a propriedade é proibida na pendência de ação possessória.
conforme o Código de Processo Civil, artigo 557 do Código de Processo Civil. Então, a alternativa correta é a letra C. Olha só, a letra C. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Joventino deve ajuizar uma ação possessória contra Clodoaldo. Bora ver. 2 anos, é expulso por um grupo armado comandado por Clodoaldo. Então, tá. Mansa e pacífica, expulso um grupo armado. Quando é expulso por um grupo armado por Clodoaldo, o proprietário Clodoaldo, ele é o proprietário do terreno. Então, olha só. Letra C. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Joventino deve ajuizar a ação possessória contra Clodoaldo no intuito de recuperar a posse que exercia. Olha só, a letra C está correta, pois, no presente cenário, a posse de Joventino é melhor do que a posse de Clodoaldo, por causa da função social da propriedade. Olha só. Correta, pois no presente cenário a posse de Joventino é melhor do que a posse de Clodoaldo, não importando para o bojo da possessória quem é o proprietário do bem. A rigor, a discussão sobre a propriedade é proibida na pendência de ação possessória, conforme o Código de Processo Civil, artigo 557 do Código de Processo Civil. Uma pegadinha muito grande aqui. Devemos tomar muito cuidado com esse tipo de questão. Letra D está incorreta, pois Joventino é possuidor de má-fé, ou seja, ele sabia que a posse dele apresentava algum vício, conforme artigo 1201 do Código Civil. Então, aqui encerra a nossa bateria de questões sobre posse e propriedade. Espero que tenha sido muito útil para todos vocês. Vocês podem rever quantas vezes for necessário esse vídeo, até vocês terem um pleno conhecimento do assunto que foi trabalhado nas questões de hoje. Espero contribuir com a formação e a capacitação e o preparo de todos os nossos colegas que estão em busca do tão sonhado cargo público e do tão sonhado salário que espera por todos nós. Agradeço a participação de todos e, mais uma vez, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o joinha. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, agradeço a participação de todos. Irei responder a todos os comentários, e se tiver algum pedido especial para algum assunto especial de questões, estou aberto aos pedidos para o tipo de questão mais indicada para a sua banca de concurso. Muito obrigado a todos.